A videoaula de hoje é sobre o tema campo elétrico e suas propriedades, um assunto para o ensino médio. Esse vídeo vai estar disponível no meu canal no YouTube, Rodrigo Cardoso Cima. Os assuntos abordados de hoje são carga elétrica pontiforme, carga de prova ou carga de teste, definição física de campo elétrico, vetor campo elétrico, uma grandeza que tem direção, sentido e módulo, campo elétrico criado por uma carga pontual. Nós vamos verificar e analisar os gráficos do campo elétrico. Nós vamos falar sobre linhas de força, o campo elétrico uniforme, o campo elétrico terrestre e algumas situações problemas. Então nós vamos iniciar falando sobre carga elétrica pontiforme. Nesse caso, nós vamos desconsiderar as dimensões dos corpos. Nós vamos estar preocupados se o corpo está carregado positivamente ou negativamente. Então vai ser a carga elétrica armazenada em um ponto material. As dimensões são desprezíveis. Nós não estamos preocupados com as dimensões das cargas em relação às distâncias que separam uma da outra. Então, nessa figura, quis mostrar que uma carga pontual num certo ponto da região do espaço, nós podemos colocar uma carga de prova positiva ou negativa, cujas dimensões serão desprezíveis. Então, toda vez que falarmos de carga elétrica pontiforme, refere-se às dimensões desprezíveis. Nós estamos preocupados se o corpo está carregado positivamente ou negativamente. Então, a carga de prova ou de teste costuma aparecer em livros ou em sites, carga de prova ou carga de teste, principalmente nos exercícios. Ela é uma carga, né, que serve para provar a existência de um campo elétrico e avaliar suas características. Então, qual é a condição? Quando nós temos uma carga que está carregada positivamente ou negativamente, ela cria, né, a carga elétrica, né, o corpo carregado positivamente ou negativamente, ela cria um campo de eletricidade à sua volta. E para provar que existe esse campo de eletricidade à sua volta, nós utilizamos uma carga de prova ou uma carga de teste para avaliar as características. Então aqui nós temos um corpo que está carregado positivamente numa região do espaço, né, em relação a uma certa distância em relação a essa carga geradora, nós colocamos uma carguinha de prova. Ela pode ser positiva ou negativa. Nesse caso, nós colocamos aqui uma carguinha positiva e surge uma força elétrica. Então, nós podemos dizer que o campo de eletricidade produz uma força de atração ou repulsão na carga de prova ou de teste. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar uma carguinha positiva, vou colocar numa certa distância. Quando eu coloco essa carguinha, surge uma força de atração-repulsão. Nesse caso aqui, como a carga geradora e a carguinha de prova são positivas, surge uma força de repulsão. Se eu colocar uma carguinha negativa, vai surgir uma força agora de atração. Então, nós vamos utilizar muito nas situações problemas, carga de prova ou teste. Então, é uma carga que ela ajuda a compreender o campo elétrico e analisar as suas características. Então, vamos lá, definição física de campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, para que essa grandeza esteja completa, nós precisamos caracterizar direção, sentido e módulo. Ela é usada, né, para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir. Então, a grande questão está relacionada às cargas. Se o corpo está carregado positivamente ou negativamente, ele produz em certas regiões do espaço um campo de eletricidade. Então, nós temos aqui um corpo eletrizado. Em vários pontos do espaço, nós colocamos uma carguinha de prova. Tem carguinhas que se repelem e tem carguinhas que são atraídas por uma força elétrica. Então é o campo elétrico que produz essa força de atração e repulsão nas carguinhas de prova.
Então nós podemos ver que quando as propriedades de uma certa região do espaço são modificadas pela presença de um corpo elétrico, dizemos que nessa região existe um campo de eletricidade. O vetor campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, possui direção, sentido e módulo. Então nós vamos falar de cada uma dessas características. Vamos começar pela direção. A direção do campo elétrico de uma carga pontiforme, né, as dimensões são desprezíveis, é radial. Então, nós temos aqui uma carga pontiforme positiva, nós vamos visualizar essas linhas de força que estão se afastando da carga positiva. Na carga pontiforme negativa, essas linhas de força estão se aproximando da carga negativa. Então essa é uma convenção que nós vamos utilizar em todas as situações e problemas. A carga positiva, essas linhas vão se afastando, e na carga negativa essas linhas vão se aproximando. Então a direção de uma carga pontiforme é radial. O vetor campo elétrico também tem um sentido, né? Por conversão vai ser o afastamento e a aproximação. Quando for positivo, a carguinha é positiva, vai ser de afastamento. Elas saem e se afastam da carguinha positiva. Na carguinha negativa é de aproximação o sentido do campo elétrico. Então nós podemos verificar nessa figura. A direção é radial. A carguinha positiva, se nós olharmos aqui, é de afastamento. A direção é a mesma, radial, mas o sentido do campo elétrico é de aproximação. Aqui nós temos, então, mais um exemplo do sentido, né? Positivo com positivo, nós temos uma força de repulsão. Então, o sentido do campo elétrico é de afastamento da carga geradora. Aqui nós temos a carga geradora Q. Então a carga geradora, como é positiva, o sentido do campo elétrico é de afastamento. Aqui nós temos uma carguinha de prova negativa, está sendo atraída. Então o campo elétrico e a força elétrica têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. Aqui nós temos a mesma direção e o mesmo sentido. Se a carguinha geradora é negativa, o campo elétrico, o sentido do campo elétrico é de aproximação. Então, nós temos aqui a aproximação. Quando a carguinha de prova é positiva, nós temos aqui, então, o campo elétrico e a força elétrica com a mesma orientação. Como é negativo a carguinha geradora e negativo a carguinha de prova, nós temos aqui a mesma direção, mas nós temos sentidos opostos do campo elétrico e da força elétrica. Bom, o módulo, como que nós vamos calcular matematicamente o módulo do vetor campo elétrico? Então, o campo elétrico é a razão entre a força produzida numa carga. Força é em Newton, em homenagem a Isaac Newton. E carga é em Coulomb. Nós já estudamos a lei de Coulomb na videoaula. E nós vamos utilizar essa grandeza agora também para estudarmos o campo elétrico. Então, o campo elétrico, a unidade vai ser Newton por Coulomb. Continuando, um campo elétrico criado por uma carga pontual. Então, se nós temos uma carga, aqui nós temos uma carga geradora. Nessa carga geradora nós colocamos 3 pontos, o ponto 1, ponto 2 e ponto 3. No ponto 1 nós colocamos uma carguinha de prova positiva. Nessa região existe um campo elétrico. Então, nesse ponto surge uma força de repulsão na carga que está situada no ponto P1. Então, nós temos aqui a equação 1. O campo elétrico é uma força sobre a carga. Nós também devemos lembrar da lei de Coulomb. Como surge força, para calcular a força de atração e repulsão, nesse caso aqui uma força de repulsão, nós podemos utilizar a lei de Coulomb. O K é a constante do meio, vamos considerar o meio como sendo vácuo, só estão inseridas nesse meio somente as cargas, não vão ter outras interações. E nós temos a lei de Coulomb, a constante, o produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então aqui nós temos a equação 2. Nós podemos então substituir na equação 1 a equação 2. Então, substituindo
a equação 2 em 1, nós temos que o campo elétrico só depende da carga geradora. Então a condição é essa: um corpo precisa estar carregado positivamente ou negativamente para que produza um campo de eletricidade. Nós só usamos a carga de prova para mostrar que naquela região nós temos ali um campo de eletricidade. Então é o que está dizendo essa equação: o campo de eletricidade depende da carga geradora. Ele vai diminuindo a sua intensidade com a distância ao quadrado, e o campo de eletricidade depende do meio, né? Então, fixando-se a distância, o modo do campo elétrico é diretamente proporcional ao valor da carga geradora. Quanto maior a carga geradora, maior a intensidade do campo elétrico. Se nós fixarmos o valor de Q e formos aumentando ou diminuindo a distância, nós vamos ver que vai mudar a intensidade do campo elétrico. Então, quanto maior a distância, menor a intensidade do campo elétrico e vice-versa. A intensidade do campo elétrico depende do meio que envolve a carga elétrica. Por convenção, a maioria dos exercícios nós vamos utilizar o vácuo. Então, tem uma constante do vácuo que nós vamos utilizar. Então, aqui nós temos o gráfico do campo elétrico. Campo elétrico em função da carga elétrica diretamente proporcional. Quanto mais intensa a carga elétrica, mais intensa é o campo elétrico. Quanto mais distante da carga geradora, menor o campo elétrico. Quanto menos distante da carga geradora, maior a intensidade do campo elétrico. As linhas de força. As linhas de força é uma maneira de visualizar como se comporta o campo elétrico em determinadas regiões. Então, para que nós possamos indicar o sentido e direção do campo elétrico, é comum nós utilizarmos essa linha imaginária denominada linha de força. Então, em cada um dos pontos, o vetor campo elétrico ele é sempre tangente e tem sempre o mesmo sentido. Então, ele vai tangenciando a curva. Então, é uma maneira cômoda de visualizar o campo elétrico. Então, nós podemos verificar aqui que na figura A, essas linhas estão mais próximas. Então, quanto as linhas estão mais próximas, a intensidade do campo elétrico é maior, ele é mais intenso. Quanto mais afastadas essas linhas, a intensidade do campo elétrico é menor. E na letra C, nós temos aqui o campo elétrico uniforme, né? Em cada um desses pontos aqui, o campo elétrico tem a mesma intensidade, a mesma direção, o mesmo sentido, ele é uniforme. Apresenta as mesmas características de direção, sentido e modo. Nós vamos utilizar em todas as situações problemas a convenção da carga positiva. Essas linhas de força estão se afastando, e na carga negativa as linhas de força estão se aproximando. Então nós vamos precisar dessa convenção para resolver as situações problemas. Nesse slide eu mostro o experimento, né, utilizando sementes de grão. Nós podemos visualizar aqui que nós temos duas cargas positivas através de uma fonte de alta tensão, e nós podemos ver que essa região existe uma repulsão. Os grãos ficam carregados e nessa região existe uma repulsão entre as cargas. Positivo com positivo, nós sabemos que existe uma força de repulsão. Positivo com negativo, nós sabemos que existe uma força de atração. Então, nós podemos visualizar a orientação dos grãos. Então, a convenção é positivo e negativo. As linhas de força saem do positivo e se aproximam do negativo. Na figura da letra B, nós temos aqui uma repulsão. As linhas de força estão se repelindo. Positivo com positivo se repele. Essas linhas aqui estão se afastando. Essa região aqui é a repulsão das forças. Aqui nós temos também carga negativa com carga negativa, nós temos uma repulsão. Então nós podemos visualizar por meio dessas linhas de força como se comporta o campo elétrico entre cargas de mesmo sinal e cargas de sinais opostos. Há situações que o campo elétrico é uniforme. Então, numa região onde estamos verificando aqui cargas positivas e cargas negativas, em quaisquer um desses pontos aqui,
o campo elétrico vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Então nós podemos dizer que o campo elétrico é constante. E para calcularmos o módulo do campo elétrico, nós vamos utilizar a equação. O campo elétrico é a razão entre a força e a carga. Nós vamos falar agora sobre o campo elétrico terrestre. A Terra se comportando como um grande condutor, as cargas na superfície da Terra são negativas e acima da superfície, na ionosfera, né, devido à interação da radiação, né, radiações ultravioleta, raios cósmicos, a atmosfera ela apresenta então íons positivos e íons negativos. Na superfície terrestre, nós temos a Terra se comporta como uma grande esfera condutora negativa. E na ionosfera, nós temos as cargas positivas a uma certa distância da superfície da Terra. Nós podemos visualizar aqui essas linhas de força. A direção é radial e o sentido, né, do positivo de afastamento e das cargas negativas de aproximação. Então, existe perto da superfície terrestre um campo eletrostático radial. Aqui as linhas, mostrei algumas linhas formando um círculo. O campo enfraquece com a altitude. Desse modo que eu estou mostrando para vocês. Então, de modo que a camada superficial ela é negativa e a ionosfera possui carga positiva. Então, nós podemos visualizar a Terra como um comportamento de cargas positivas e negativas. A sua superfície com cargas negativas e a sua ionosfera com cargas positivas. Então, na superfície terrestre, nós temos 0 volts e nós temos a cada 1 metro aumenta 100 volts por metro a intensidade do campo elétrico. E isso vai diminuindo com a altitude. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide o que acontece, né? Por que nós não sentimos então essa intensidade desse campo elétrico, né? Porque nós estamos em contato, o corpo humano ele é um condutor de energia e nós estamos em contato com o solo. E o solo, então por convenção, né, ele é negativo, como eu mostrei no slide anterior. Então a presença de uma pessoa, aqui eu considerei uma pessoa de 1,70 m, a presença de uma pessoa, né, modifica a distribuição dessas superfícies equipotenciais. Então, cada uma dessas superfícies tem uma tensão, né, começando com 0 volts e a cada 1 metro vai aumentando de 100 em 100. Então, 100 volts, 200 volts, 300 volts e assim até ir diminuindo com a altitude. Então, nós podemos dizer que uma pessoa de 1,70 m, como está em contato com o solo, essa pessoa ela tem cargas negativas e essas cargas negativas elas vão modificar as superfícies equipotenciais. Então, se nós visualizarmos aqui essas linhas aqui, ó, essas linhas aqui foram modificadas, né, pois negativo com negativo se repele. Então, o corpo humano modifica a distribuição dessas superfícies equipotenciais. Então, como o corpo humano está, digamos assim, né, com os pés no chão, tocando o solo, então não existe uma diferença de potencial. O potencial aqui é zero. A pessoa está descarregada, porque ela modifica essas superfícies equipotenciais. Então, até escrevi aqui, ó. Então, uma pessoa de 1,70 m, entre seus cabelos, né, aos seus pés, não existe uma DDP de 170 volts. Pelo motivo de que causa uma mudança nessas superfícies equipotenciais. Então, em contato com o solo,
nós não sentimos a presença dessa diferença de potencial. A parte negativa na superfície e a parte positiva na ionosfera. Então é por isso que nós não sentimos essa presença, dessa diferença de potencial. Nós estamos em contato com a superfície, o solo, que é 0 volts. Então agora eu vou mostrar algumas situações problema, vou resolver algumas situações problemas para aplicar o campo de eletricidade. Então nós temos aqui a situação problema 1. Num certo ponto de um campo elétrico, sua intensidade vale 4 vezes 10 na 5 newton por coulomb. Quando se coloca uma carga pontual positiva, o valor da carga é de 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Nesse ponto, ela fica sujeita à ação de uma força elétrica. Diante dessa situação, determine a intensidade dessa força. Então, nós vamos utilizar a equação. A intensidade do campo elétrico é a razão entre força e carga. Nós queremos saber a intensidade da força elétrica, então nós vamos isolar a força elétrica. Então a força elétrica vai ser o produto da intensidade do campo elétrico vezes a carga elétrica. Então nós temos, vamos separar aqui, nós temos o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico é de 4 vezes 10 na 5 newton por coulomb. Nós temos a carga, vou deixar minúsculo aqui. A carga é de 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Eu vou tirar o negrito. Deixar tudo Arial. Então agora nós vamos fazer o produto. A força é o produto do campo elétrico. 4 vezes 10 na 5. Nós vamos multiplicar pelo valor da carga elétrica. 2 vezes 10 na menos 6. Então agora nós vamos fazer a propriedade da potência de base 10. Nós vamos multiplicar os números que antecedem a base 10. 4 vezes 2, 8,0. Nós vamos conservar a base. E nós vamos somar os expoentes. Mais 5 menos 6, nós temos menos 1. Coulomb com coulomb nós cortamos, então vai ficar newton. Eu vou só arrumar o menos 1 como expoente. Então, a intensidade de força elétrica nesse ponto é de 8 vezes 10 a menos 1 coulomb. Então, esse é o resultado da situação problema 1. Vamos para a situação problema 2. Num certo ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido ascendente e intensidade de 4 vezes 10 na 5 newton por coulomb. Quando se coloca uma carga pontual negativa de 3 vezes 10 a menos 6, nesse ponto ela fica sujeita à ação de uma força elétrica. Então, determine as características dessa força: direção, sentido e intensidade. Então, nós temos aqui a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Nesse ponto, nós colocamos uma carga de prova negativa. Vai surgir uma força de atração. Então, direção dessa força. A direção é radial e o sentido dessa força é de aproximação, essa força da carguinha de prova. Então, nós temos aqui o sentido da força elétrica e a direção da força elétrica. Vou colocar aqui nesse ponto aqui. Agora nós devemos calcular a intensidade. Então, nós temos a intensidade do campo elétrico e nós temos o valor da carga elétrica. A intensidade do campo elétrico 4 vezes 10 na 5 newton por coulomb. O valor da carga é de 3 vezes 10 na menos 6. Ela é negativa, né? O negativo é para saber a direção e o sentido, mas para calcular a intensidade do campo elétrico, nós vamos calcular como módulo. Então, 3 vezes 10 na menos 6. Eu vou tirar do negrito. E vamos fazer a multiplicação. Então, a força é o produto da intensidade do campo elétrico vezes o valor da carga elétrica. Então, agora nós vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar os números que antecedem a base. 4 vezes 6, 12. Vamos conservar a base e vamos adicionar os expoentes. 5 mais 5 menos 6, menos 1. Né? Coulomb com coulomb nós vamos cortar, sobra o newton. Vou deixar aqui no expoente. 12 vezes 10 a menos 1. Eu vou deixar uma casa decimal, então a nossa força vai ser
Eu vou deslocar vírgula uma casa para a esquerda, então nosso expoente aqui vai aumentar. Então vai ficar 1,2 vezes 10 na 0, só que 10 na 0 é 1, então 1,2 newtons. Então essa é a resposta correta. Então nós vimos aqui a direção e sentido, coloquei aqui a direção e sentido, e a intensidade da força elétrica. Vamos agora para a situação problema 3. Uma carga de prova positiva, o modo dela é de 5 vezes 10 a menos 6, é colocada numa região do espaço onde existe um campo elétrico de intensidade 6 Newton por Coulomb. Então, em quaisquer locais que eu colocar uma carguinha de prova, ela vai estar sujeita a uma intensidade do campo elétrico de 6 Newton Coulomb, pelo motivo de que o campo elétrico ele é uniforme. Então, se eu colocar uma carguinha de prova positiva, vai surgir uma força de repulsão. Então, nós temos aqui a direção e o sentido da força que surge nessa carguinha de prova. Então, aqui eu coloquei uma outra carguinha de prova positiva, ela tem a mesma orientação dessa carguinha aqui. Então, agora nós vamos calcular a intensidade da força elétrica. Então, a força vai ser o produto do campo elétrico, 6 Newton por Coulomb. Nós podemos até separar aqui, né? O E é 6 Newton por Coulomb. Eu vou só colocar mais aqui pro ladinho. A carga é de 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E nós vamos multiplicar agora a força elétrica, é o produto do campo elétrico, vezes a carga elétrica. Eu vou tirar do negrito aqui. E vou fazer a operação. Então, a força elétrica é o produto, né? Aqui eu não tenho a base 10, então eu vou só multiplicar o número que antecede a base 10, o 5. 6 vezes 5, 30. Conserva a base e o seu expoente. Na menos 6, nós temos o resultado de Newton. Maiúsculo, nome próprio. Então a nossa força, eu vou deixar uma casa decimal, então a nossa força, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, então nós temos 3,0, conserva a base e eu vou mudar o expoente. Eu vou copiar aqui para facilitar. Então, cada vez que eu desloco a vírgula para a esquerda, aumenta uma casa. Então, aqui menos 6, menos 5. 3,0 vezes 10 dá menos 5. Então, eu encerro essa videoaula. Nós falamos sobre campo elétrico e suas propriedades. Nós vimos que é uma grandeza vetorial, então é preciso caracterizar a direção, o sentido e o modo. Até a próxima aula. Se inscreva no canal. Obrigado.